A maternidade e o encontro com a própria sombra. O resgate do relacionamento entre mães e filhos. Por Laura Gutman. Editora best-seller. Canal Le Conde. A tradução é de Luiz Carlos Cabral e Mariana Laura Corulon. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham a auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Os links estão no descritivo. É possível também me solicitar algum livro para que eu o inclua na lista da Amazon e você possa comprá-lo. Assim como curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso gera engajamento e faz com que o YouTube oferte esse conhecimento a mais pessoas, disseminando e ampliando o meu trabalho. Pela presença, muito obrigada. Uma boa escuta a todos. Capítulo 2. O parto. O parto como desestruturação espiritual, institucionalização do parto, a submissão durante o parto ocidental, rotinas, reflexões sobre os maus tratos, a opção de parir cercada de respeito e cuidados, acompanhar o parto de cada mulher. Existe um lugar absolutamente ideal para parir? Parto e sexualidade? E recordando meu 2º e 3º partos. O parto como desestruturação espiritual. Para que o parto aconteça, é necessário que o corpo físico da mãe se abra para deixar passar o corpo do bebê, permitindo certo rompimento. Quando elevamos nosso pensamento, podemos perceber outro rompimento que também se realiza, agora em um plano mais sutil, e corresponde à nossa estrutura emocional. Há um algo que se quebra ou se desestrutura para possibilitar a transição do ser apenas um para ser dois. É uma pena que atravessemos a maioria dos partos com uma consciência precária a respeito de nossos poderes e limitações, pois vivê-los plenamente permitiria também que nos quebrássemos por completo, porque o parto é isso, um corte, uma abertura forçada,
semelhante à erupção de um vulcão que geme a partir das entranhas e que, ao expelir partes mais profundas, rompe necessariamente a aparente solidez, criando uma estrutura renovada. Hoje, os partos conduzidos, as anestesias e analgesias rotineiras e a pressa de todo o sistema para terminar rapidamente o trâmite, o parto, não convidam a aproveitar esse momento fundador na vida sexual das mulheres como ponto de partida para conhecer nossa verdadeira estrutura emocional, que precisamos fortalecer. O fato é que, conscientemente ou não, acordadas ou adormecidas, bem acompanhadas ou sozinhas, o nascimento acontece. Depois da erupção do vulcão, o parto, as mulheres se veem com o filho nos braços e, além disso, com seus pedacinhos emocionais, as pedras que se desprendem, esparramados por aí, rodando, meio rotos e atordoados em direção ao infinito, ardendo em fogo e temendo destruir tudo o que tocam. Os pedacinhos emocionais se desintegram e caem onde podem. Em geral, se manifestam no corpo do bebê ou da criança pequena, nos quais conseguem se plasmar, pois os pequenos têm, por um lado, uma abertura emocional e espiritual disposta, como uma planície com pasto úmido que recebe as pedras, e, por outro, carecem de pensamentos ou ideias que os obriguem a rechaçá-los. Simplesmente as emoções desarmadas, quando sofrem, se fazem sentir no corpo do bebê, que permanece disponível. Assim como um vulcão, uma vez que expelimos nosso fogo, o conteúdo fica exposto nos vales receptores. É a sombra expulsa do corpo. Atravessar um parto é se preparar para a erupção do vulcão interno. E essa experiência é tão avassaladora que requer muita preparação emocional, apoio, acompanhamento, amor, compreensão e coragem por parte da mulher e de quem pretende assisti-la. De maneira lamentável, hoje em dia consideramos o parto um ato puramente corporal e médico. Um trâmite que, com certa manipulação, anestésicos para que a parturiente não seja um obstáculo, drogas que permitam decidir quando e como programar a operação e uma equipe de profissionais que trabalhem coordenados, possa extrair um bebê corporalmente são e comemorar o triunfo da ciência. Esta modalidade está tão arraigada em nossa sociedade que as mulheres nem sequer se questionam se foram atrizes ou meras espectadoras de seu parto. Se aquele foi um ato íntimo, vivido na mais profunda animalidade, ou se fizeram o que se esperava delas. Conforme atravessamos situações essenciais de rompimento espiritual inconscientes, anestesiadas, adormecidas, infantilizadas e assustadas, ficamos sem ferramentas emocionais para rearmar nossos pedacinhos em chamas e permitir que o parto seja uma verdadeira passagem da alma. Institucionalização do parto. O início do vínculo mãe-bebê está muito condicionado à experiência do parto e aos primeiros encontros entre mãe e filho. Em geral, não são tão ideais como descrevem as revistas e os livros especializados. Por isso, parecem-me pertinentes algumas considerações sobre a institucionalização e consequente desumanização desse momento fundador, que perdeu sua conotação de acontecimento íntimo, sexual, amoroso, pessoal, único e mágico. O parto deveria ser revelador, no sentido de que cada mulher deveria ter a possibilidade de parir de maneira mais próxima daquilo que ela é em essência. São poucas as mulheres que conseguem se ver refletidas no parto que acabam de atravessar. Os partos não são bons nem ruins, mas a vivência de cada mãe é fundamental para a compreensão posterior de suas dificuldades no início do vínculo com seu filho. Não é possível falar de partos sem dirigir um olhar honesto ao que acontece em 99% deles numa sociedade ocidental. A maioria transcorre em uma instituição médica, clínica ou hospital, em que ninguém acredita que vale a pena levar em conta as condições emocionais da parturiente. A assistência aos partos, da maneira como são vividos hoje em dia, foi dominada pelo pensamento funcional. E, neste sentido, o pessoal assistente tem um único objetivo: extrair um bebê relativamente saudável.
não importa como nem a que preço emocional, que lhes é invisível. Creio que a partir desse pensamento se estabeleceu uma série de rotinas que, como tais, perderam o sentido original, o objetivo específico que pode tornar necessárias algumas intervenções. A banalização e a generalização dessas práticas cresceram em detrimento do corpo e das emoções da mãe. A submissão durante o parto ocidental. Rotinas. Na maioria dos partos, as mulheres recebem um atendimento massificado. Isto significa que os partos tendem a ser parecidos em relação à duração, à dor e aos resultados. Quase todas as decisões são tomadas em função do objetivo de terminar o mais rápido possível. Rápido se converteu em melhor. Quando uma mulher atravessa um parto em pouco tempo, o considera um bom parto. Quando dura 24 horas ou mais, acredita que foi um fracasso. Obviamente, esta crença não está baseada em nada. Prevalece também a intenção de evitar a dor, embora a dor seja diferente de sofrimento. O sofrimento é vivenciado quando a mulher se sente só, desprotegida, desamparada, humilhada ou acha que não está fazendo o correto. Quando está em posição dorsal, deitada, com soro que não permite que se levante da maca nem se vire, ouvindo as pulsações do bebê amplificadas e tentando adivinhar o que significa a expressão do obstetra ou da parteira depois de cada toque. Quando lhe dão um ultimato, se em meia hora você não terminar a dilatação, vamos para a cesariana. Quando não permitem que se queixe, grite ou chore. Quando a única coisa que anseia é acabar com aquele pesadelo. Quando não lhe ocorreu pedir a companhia de um ser querido. Quando não tem ideia do que precisa, porque nunca pensou nisso e não perguntou a ninguém. Quando se sente uma porcaria, sem identidade, sem história, sem vida. Quando é chamada de a gordinha do quarto 8 ou a bolsa rompida que foi internada à meia-noite. Isso é tudo que ela é, com os pés e as mãos amarrados, sofrendo cãibras na cadeira obstétrica, com a genitália descoberta, enquanto assiste à troca de turno das enfermeiras e o tempo corre a favor dos demais. O parto, tal como é vivido hoje em dia, se transformou em uma sucessão de atos rotineiros, a saber, internação precoce. A mulher chega com contrações à instituição médica. Depois é submetida a um exame de toque em que dificilmente olharão mais do que seus órgãos genitais. Decidirão pela internação se acharem que está na data do parto, a partir da 38ª semana de gravidez, mesmo que não tenha nenhuma ou muito pouca dilatação do colo do útero. Isso significa que a mulher pode estar em trabalho de pré-parto com início de contrações, mas não necessariamente em franco trabalho de parto. A internação pressupõe permanecer deitada e ficar à mercê de frequentes exames de toques vaginais, realizados por várias pessoas. Nos hospitais públicos, vários estudantes de obstetrícia que fazem suas práticas. A desumanização e a falta de individualidade jogam contra. Depilação e lavagem. Prática humilhante e incômoda para a mulher. Inteiramente desnecessária. No caso de precisar de uma perineotomia, o lugar por onde se faz o corte é praticamente desprovido de pelos. A respeito das lavagens, a maioria das mães movimenta o ventre uma ou várias vezes durante o trabalho de parto, devido à própria pressão que as contrações uterinas exercem sobre o ânus. A consequência de uma lavagem é um gotejar permanente de matéria fecal líquida que a mãe não pode controlar e a humilha. As consequências da depilação são também uma humilhação desnecessária e depois um crescimento do pelo púbico que pica e incomoda em uma zona tão frágil como é a da vagina. Vale a pena questionar se há algum motivo lógico que justifique essas práticas. Indução.
Quase todas as mulheres, ao serem internadas para o trabalho de parto, são submetidas à famosa indução. Trata-se da aplicação de ocitocina sintética, que é um hormônio produzido naturalmente pelo organismo para provocar as contrações uterinas, e tem o único objetivo de acelerar as contrações, para que o parto seja mais rápido. Deveríamos nos perguntar por que um parto mais rápido é melhor. Quem tem tanta pressa? Esta prática também é chamada de indução do parto. É utilizada quando a data já chegou, ou seja, entre a 38ª e a 40ª semana da gravidez e a mulher não está dilatando. Essa via aberta permite aos médicos administrar drogas para estender o trabalho de parto, se assim desejarem, por comodidade de horários, superposição de partos ou troca de plantão, ou ainda para acelerá-lo, por razão de poucas vezes tem relação direta com a parturiente. Muitas mulheres comentam como se tivessem um defeito natural que não dilatam. Todas as mulheres dilatam. Basta esperar o momento em que o trabalho de parto comece espontaneamente. É interessante notar que nas clínicas particulares nascem às sextas-feiras muitíssimos bebês depois de induções de parto. Para os obstetras, parteiras e assistentes, é mais tranquilizador concluir os partos que podem acontecer de forma espontânea nos fins de semana. Todos os livros de obstetrícia consideram a 40ª semana, com uma margem de erro de 15 dias para mais ou para menos, como a data provável do parto. Ou seja, a data provável do parto vai da 38ª à 42ª semana. Mas são cada vez mais raros os médicos dispostos a esperar pela 42ª semana. Os cálculos são estimativos. Outra consequência das induções de parto é o elevadíssimo número de bebês nascidos com baixo peso, que requerem assistência médica, com a consequente separação corporal da mãe, estresse para a criança e sua família, dificuldade para o início da lactância, etc. Quando o parto não acontece e se supõe que a mulher já completou a 40ª semana, com frequência o parto é induzido. E depois se constata que o peso e a maturidade do bebê correspondem à 38ª semana. Diante da evidência da quantidade de bebês que lotam os serviços de recuperação neonatológica, vale a pena questionar essa peça generalizada e sem sentido. As induções rotineiras do parto trazem outra consequência gravíssima. Ao introduzir ocitocina em maior quantidade do que aquela que o corpo da mãe produz naturalmente, as contrações se tornam muito mais dolorosas, intensas e contínuas. Em alguns casos, o parto se acelera tanto que acontece em poucas horas. Outras vezes, as contrações uterinas são mais intensas do que as que o bebê pode suportar e aceleram o ritmo das batidas do coração para enfrentar a falta de oxigênio. Meu Deus! Quando ele se cansa, as batidas caem para menos de 120 por minuto. Isto significa sofrimento fetal. O bebê precisa de oxigênio. A indicação correta é fazer uma cesariana. É assim que fabricamos a impressionante quantidade de cesarianas no mundo ocidental. Permitir que uma mulher atravesse o trabalho de parto ao ritmo de suas contrações naturais, com os devidos cuidados e acompanhamento, faz com que o sofrimento fetal dos bebês seja uma exceção. O elevadíssimo número de cesarianas realizadas hoje em dia tem em parte seus motivos, uma vez que todos os partos são precedidos pelas induções de rotina. De rotina significa que não se avalia de forma prévia cada situação, mas que, por determinação da instituição, são aplicadas a toda mulher que se interne com contrações. Vale esclarecer que, embora já tenham contrações,
muitas mulheres não começaram o trabalho de parto propriamente dito. Quando é feita uma cesariana, a mulher é condenada a outras cesarianas e tem por fim sua maternidade limitada a 3 filhos. Perineotomia é o corte que costumam fazer em pleno períneo, atingindo uma parte do lábio da vagina. O objetivo é acelerar o período de expulsão. Esta prática é adotada em quase todos os partos naturais. O músculo é cortado de forma oblíqua e por isso a cicatrização é muito dolorosa e leva as puérperas a um sofrimento tal que isso acaba repercutindo necessariamente na disponibilidade da mãe em cuidar do recém-nascido. Com a perineotomia, tenta-se evitar a possibilidade de uma rasgadura. No entanto, se as rasgaduras podem ser importantes quando a mãe está recostada, são pequenas quando o parto é vertical. Cesarianas. Quando se transforma a indução dos partos em rotina, é lógico que a maioria das cesarianas é fabricada. Por ter sido exigida da mãe e do bebê uma dinâmica artificial no trabalho de parto que finalmente acaba explodindo, ambos são salvos graças à cesariana. Uma cesariana é tão grave? Não é gravíssima em si. Hoje em dia, as cesarianas salvam muitas crianças e muitas mães. E é uma maravilha que existe essa possibilidade sem grandes riscos. A única coisa grave é o número de cesarianas desnecessárias, que são praticadas no mundo ocidental por desconhecimento, por dinheiro, por estarem a serviço da comodidade dos profissionais e pela banalização desta prática. E também devido ao pouquíssimo questionamento de práticas médicas e paramédicas que permita discernir entre o que é necessário fazer e o que é prescindível quando há um custo demasiadamente elevado para o ser humano que está sendo atendido. Está claro que o preço da desumanização é pago pelas mulheres com seus corpos. O desconhecimento de nós mesmas, a desconexão com a qual levamos adiante nosso porvir e a infantilização e falta de maturidade para enfrentar os desafios de nossa vida são aspectos culturais suficientes para que nos submetamos a qualquer situação, enquanto são outras pessoas que tomam as decisões. Os maus tratos. As mulheres relatam com riqueza de detalhes os maus tratos que sofrem nos hospitais e nas salas de primeiros socorros, ainda que na obstetrícia os maus tratos não ocorram apenas com os pobres. As mulheres passam horas com as pernas amarradas, abertas, sem poder se mexer, cheias de cãibras, com os órgãos genitais desnudos à vista de enfermeiras, parteiras e estudantes de medicina que entram constantemente nas salas de parto, compartilhadas, além do mais, com outras parturientes que gritam de dor, de solidão, de desamparo, de maus tratos e da falta de respeito a esse ser fragilizado que está prestes a dar à luz. É claro que, diante dessas circunstâncias, as mulheres preferem ser anestesiadas, dormir, e desejam que a tortura termine o quanto antes. Anestesia peridural. As mulheres acreditam, no meio da solidão, do desamparo e do medo, que a dor será intolerável. Quando o parto é induzido, de fato as contrações são muito dolorosas. Quando a mulher está em posição dorsal, deitada, imobilizada, amarrada à mesa obstétrica, com as pernas levantadas e tomadas por cãibras, com um braço imobilizado pelo processo de indução, com os aparelhos de monitoração cercando sua cintura, com o som das batidas do coração do bebê inundando seu temor, costuma pedir aos gritos uma anestesia peridural que a salve desse inferno. E por sorte, ela existe. Muitos médicos preferem administrá-la desde o princípio, pois assim a paciente não incomoda, e então eles podem trabalhar em paz. Desta maneira, as mulheres se livram da dor, mas também do prazer. Perdem o medo, mas também a luxúria da ruptura.
É claro que, para se internar na dor, as condições do trabalho de parto deveriam ser outras. Movimento livre do corpo, acompanhamento amoroso, progressão natural do trabalho de parto. A anestesia, que é experimentada como se fosse salvadora, é muitas vezes um recurso dentro da situação prévia de submissão, na qual a mulher entra com total ingenuidade e sem vontade de saber a verdade. Reflexões sobre os maus tratos. As mulheres têm dores de parto, mas quando relatam suas experiências, sem que se deem conta, se referem aos maus tratos que geram sofrimento e que elas confundem com dor. Cada parto é diferente. Naturalmente, duram mais tempo do que hoje se admite como tolerável. Entre 12 e 24 horas é um tempo médio razoável. Até mesmo 2 ou 3 dias de parto podem ser necessários para que a mulher elabore inconscientemente o desprendimento e se sinta capaz de abrir o corpo e se entregar ao rito de passagem. Eu não dilato costuma ser a explicação que algumas mulheres dão para justificar a cesariana. No entanto, todas as mulheres dilatam. Simplesmente não se esperou tempo suficiente. Uma mulher que não dilata é alguém que não começou o trabalho de parto. Cada vez que uma mulher tem a coragem de relatar os maus tratos que recebeu durante o trabalho de parto, adquirindo consciência do vivido, se produz uma avalanche de identificações em suas recordações. E aí, com espanto, cada uma constata o que não se atreveu a dizer, o que não conseguiu pedir, o que não exigiu, o que não soube. Devemos notar que em outras práticas médicas recorrentes, como uma operação de apêndice, ninguém é tão maltratado como uma parturiente. Talvez isso se deva ao fato de que ao redor de um nascimento, assim como ao redor da morte, todos estamos envolvidos. Nada nos é indiferente. Cada nascimento nos remete ao nosso, aos filhos que tivemos, aos que não tivemos, aos que gostaríamos de ter, aos que perdemos. E um fato tão comovente precisa ser acompanhado por pessoas capazes de se envolver emocionalmente, além de conhecer e saber lidar com algumas técnicas que possam ajudar o nascimento. Se os acompanhantes não têm esta consciência, advêm os maus tratos. Porque o que se vive é demasiadamente intenso, demasiadamente animal, para que se possa tolerá-lo como simples espectadores. Ser testemunha de um rompimento espiritual de tais dimensões pressupõe ter clareza sobre o próprio caminho. Acompanhar um parto da posição profissional não é o mesmo que dar assistência a uma prática médica de qualquer outra ordem. Creio que a falta de consciência sobre a ruptura que se está produzindo e a pouca conexão consigo mesma é o que motiva a necessidade de estabelecer distâncias regulamentares com o que acontece. Por isso, os maus tratos a que está submetida a maioria das mulheres em situação de parto funcionam como um resguardo para não ser sugada pela intensidade emocional que toma conta do cenário. Vejamos alguns relatos de parturientes. Abre aspas. No hospital eu não me atrevia a gritar, porque ouvi outra parturiente gritando muito e lhe deram uma bofetada. Então eu me disse, quem sabe se não vão bater em mim também? Fecha aspas. Abre aspas. O nível socioeconômico nada tem a ver. Eu fiquei em uma clínica particular de prestígio. E quando a enfermeira chegou, me descobriu e me censurou porque eu havia manchado os lençóis. Recém-saída da sala de cirurgia, eu estava meio adormecida. Fecha aspas. Abre aspas. Eu tive uma rasgadura e não acreditavam em mim. Queriam que me levantasse a todo custo. Eu chorava de dor. Até que consegui que um médico me examinasse e dissesse que de fato tinha uma rasgadura.
e que eu não podia caminhar. Abre aspas. Tinham me prometido que meu marido poderia entrar na sala de parto comigo, mas quando chegou o momento, ninguém ouviu os meus pedidos. Os nossos pedidos. Fecha aspas. Abre aspas. Cada vez que eu gritava por causa da dor de uma contração, a enfermeira ria e me dizia: quando você fez, gostou muito. Eu não podia acreditar que naquele momento alguém estivesse me dizendo uma coisa daquelas. Fecha aspas. Abre aspas. Quando disse ao meu médico que queria esperar que o parto se desencadeasse sozinho, sem provocá-lo, ele me disse: se você quer que seu filho morra, o problema é seu. Fecha aspas. A maioria das mulheres guarda recordações de sofrimento, mas não tem consciência dos maus tratos que recebeu. Antes da era dos partos feitos por médicos e sistematicamente institucionalizados, as mulheres pariam acompanhadas de alguma mulher experiente e assistidas por outras mulheres, mães, primas, irmãs. É verdade que os partos difíceis eram dramáticos. As condições de higiene geravam uma mortalidade perinatal muito superior à de hoje em dia. Mas, em outro sentido, tinham melhor qualidade de parto. Desfrutavam de proteção, tempo e respeito. Ninguém as apressava. Ninguém as obrigava a se deitar. Ninguém as espetava ou cortava. E, logicamente, as complicações nos partos eram menos frequentes do que atualmente. O corpo fala. O corpo tem memória. Aquilo que aquela mãe e aquele bebê atravessam juntos vai deixar marcas em ambos. Os partos descuidados e as promessas não cumpridas deixam marcas. Quase não há médicos que aceitam fazer partos sem indução e sem realizar perineotomias de rotina. O sistema econômico exige que os partos sejam apressados. No entanto, cada parto é único e merece ter o próprio tempo. As empresas de plano de saúde pagam muito pouco a médicos e enfermeiras pelo atendimento de um parto. E por essa razão, os profissionais costumam se encarregar de muitos partos por mês, com a consequente falta de disponibilidade. Falar de partos em nossa sociedade é falar de maus tratos à mulher, de desumanização e de falta de respeito. O mundo seria outro se pudéssemos acompanhar cada parturiente em seu processo pessoal, sem nenhuma outra ciência, além de envolver o coração, sendo capazes de estar atentos para o caso de aparecer algum risco e avaliar com seriedade as intervenções absolutamente necessárias e benéficas para um bom nascer. A opção de parir cercada de respeito e cuidados. Creio que chegou a hora de cuidarmos de nossos partos. É insólito que, em matéria de partos, as mulheres estejam tão desconectadas, sejam tão ignorantes e se vejam sem condições de fazer boas escolhas. Isto se contrapõe a outros aspectos da nossa vida cotidiana, como o trabalho e as relações sociais, familiares ou afetivas, em que lidamos com diversos graus de autonomia e liberdade. E há alguma possibilidade de imaginarmos um parto diferente? É importante? Comecemos pensando que o parto não é apenas um fato físico, que começa com as contrações uterinas e termina com o nascimento do bebê e o desprendimento da placenta. Não. É, acima de tudo, uma experiência mística. Talvez
o fato mais importante da vida sexual das mulheres. Por se tratar de um fato sexual, temos o direito de vivê-lo na intimidade e com profundo respeito à pessoa como ser único, com sua história, suas necessidades e seus desejos pessoais. Intimidade significa conexão com o nosso ser profundo, sem avaliações externas do que é bom ou ruim, como na nossa vida sexual, na qual tentamos desenvolver nossas capacidades essenciais, acomodando nossas idiosincrasias, maneira de ser, impulsos e desejos pessoais. Assim deveriam ser também os partos, diferentes e únicos. A dor, tão desprestigiada nos tempos modernos, é necessária no resguardo. A dor é necessária no resguardo. Para se conectar com partes muito escondidas de nosso ser, para investigar bem lá dentro e sair do tempo e do espaço reais, para entrar em um nível de consciência intermediário, um pouco fora da realidade. A dor permite que nos desliguemos do mundo pensante, percamos o controle, esqueçamos a forma, o correto. A dor é nossa amiga, nos leva pela mão até um mundo sutil, onde o bebê reside e se conecta conosco. Perdemos a noção de tempo e espaço. Para entrar no túnel da ruptura é indispensável abandonar mentalmente o mundo concreto, porque parir é passar de um estágio a outro. É um rompimento espiritual e, como todo rompimento, provoca dor. O parto não é uma enfermidade a ser curada. É uma passagem para outra dimensão. Pois bem, isto só é possível quando alguém nos apoia. Quando contamos com um acompanhamento amoroso por parte de um profissional ou de um ser querido disposto a nos olhar e a se colocar a nosso serviço. Quando as mulheres precisam estar atentas para se defender dos maus tratos e da desumanização, é subtraída delas a capacidade de examinar as profundidades de seu ser. Por isso, é imprescindível escolher a melhor companhia para essa viagem. Não nos conformemos com o que todo mundo escolhe, com os médicos da moda ou prestigiados. Ao contrário, devemos avaliar quem está disposto a observar nosso personalíssimo encontro com a sombra, cuidando de nós e fazendo tudo que não coloque em risco nossa saúde física e espiritual. Acompanhar o parto de cada mulher. Dar assistência a um parto é tarefa muito complexa, devido à dimensão do fazer humano. E a situação é tão imensa e misteriosa que a maioria dos profissionais opta por desconhecer o humano no atendimento e acompanhamento dos partos, refugiando-se na intervenção, que os acalma e lhes dá a sensação de terem feito tudo o que havia a fazer. Levando em conta que a parturiente precisa de muita proteção para que se sinta incentivada a se deixar levar pelo rompimento físico e espiritual que tem de ser produzido para permitir a saída do bebê, deveríamos considerar esse movimento, às vezes longuíssimas horas e inclusive dias, merecedor de maior amorosidade. Só com amor uma pessoa pode mergulhar em uma viagem ao desconhecido, chegar a um limite imaginário entre a vida e a morte e se lançar ao infinito. E é tamanho o desconhecimento que temos sobre o alcance dessa passagem que fazemos todo o possível para pensar e produzir fatos que nos mantenham aferrados ao plano material. Impomos regras, horários, datas, tempos, posições, cortamos, espetamos, medimos, analisamos, medicamos, anestesiamos, de maneira que tudo seja bem concreto, palpável e indiscutível. Em outras palavras, tratamos de estar muito preocupados com os aspectos corporais, de modo que não haja lugar para outro tipo de considerações.
Há uma possível explicação para compreender por que os partos se transformaram em um contexto em que as mulheres se perdem em vez de se encontrarem com o que são. Quase todas as rotinas impostas a partir da entrada de uma parturiente em uma instituição médica têm por objetivo desumanizar o evento. A mulher perde a identidade. Ninguém a chama pelo nome, não é informada com amabilidade sobre o desenvolvimento do parto, é deitada em uma maca incômoda, não lhe é permitido caminhar para se deslocar até a sala de parto e, naturalmente, não pode gritar sem ser castigada. A maioria dos partos é induzida, ou seja, eles são acelerados deliberadamente ou então as contrações são retardadas, de acordo com a disponibilidade de horários da equipe médica. Essas práticas são tão comuns que quase ninguém as questiona. Nisso reside meu maior desconcerto. Quando as situações injustas são correntes, perdemos a noção de liberdade. Quando situações injustas são recorrentes, perdemos a noção de liberdade. Historicamente, as mulheres atravessaram seus partos cercadas de mulheres experientes. Foi só no século XVII que os médicos homens ingressaram nesse terreno, deitando a mulher para terem mais comodidade na investigação e começando a tratar os partos como enfermidades. Hoje em dia, isto está tão incorporado à cultura ocidental que não podemos imaginar um parto fora de uma instituição médica. Sem desmerecer os avanços obtidos e a redução da mortalidade perinatal, é uma pena que os avanços conseguidos graças ao conhecimento se voltem contra a integridade emocional das mulheres que dão à luz uma criança. Pois bem, para usar a tecnologia em benefício das parturientes, é necessário estabelecer uma aproximação humana que permita conhecer cada mulher em particular. Aquela pessoa fez uma opção de vida e tem uma história, uma situação afetiva, econômica e psíquica únicas. E a melhor maneira de nos aproximarmos é perguntando: Oi, tudo bem? Você precisa de alguma coisa? O que eu posso te oferecer? Você está com medo? Está com dor? Quer a companhia de alguém? Você está confortável? Você quer me contar algo que eu não saiba? Quem que está cuidando dos seus outros filhos, hein? Você quer mandar algum recado? Você tem mãe? E você tem uma boa relação com ela? Entre outras questões. Claro que o ideal é chegar ao parto com algum vínculo pré-estabelecido. Falo de vínculo, não de visitas obstétricas destinada a monitorar a gravidez. Quando há um acompanhamento humano, o parto pode ser doloroso, longo, cansativo ou complicado, mas a mulher o atravessa buscando recursos genuínos. Caso contrário, qualquer situação de dor ou de medo se transforma em sofrimento e desamparo. E assim, nesse estado de desintegração psíquica, as mães têm de se ocupar de seus bebês, destruídas. Compreendo que não tenhamos muita vontade de pensar, justo em um momento que todos querem considerar muito feliz, nos níveis de violência e de submissão que ocorrem nas salas de parto, provocados também por enfermeiras, parteiras e pelo pessoal de limpeza. Talvez este seja o espaço mais sutil encontrado por toda a sociedade para se permitir exercer o controle, os maus tratos e o ódio sobre o poder infinito das mulheres que estão parindo.
Vale a pena pensar e procurar modelos mais felizes de viver todos os aspectos de nossa vida. E isto concerne a nós, mulheres. E são as próprias mulheres que podem gerar modelos alternativos. Existe um lugar absolutamente ideal para parir? Nos países mais desenvolvidos, as mulheres estão criando modelos autônomos e livres para parir. Na França, foi muito reconhecido o trabalho realizado a partir da década de 60 pelo Dr. Michel Odent no Hospital de Pithiviers, ao sudoeste de Paris. Desde os anos 80, Michel se dedicou a percorrer o mundo para compartilhar suas pesquisas a respeito de partos respeitados, partos com intervenção e suas consequências. Recomendo todos os seus livros. Na Inglaterra, Alemanha e Holanda, cada vez mais mulheres optam por parir em casa, acompanhadas por parteiras ou em casas de nascimento, que se assemelham menos a um hospital e mais a um lar. Desta maneira, conseguiu-se diminuir consideravelmente o número de cesarianas e de intervenções desnecessárias. Na Espanha, cresce o fenômeno de parir em casa. Nos Estados Unidos, a metade das mulheres tem filho em casas de nascimento, acompanhadas por parteiras. Em geral, essas casas de nascimento estão associadas a um hospital próximo, para onde, em caso de necessidade de uma intervenção, a parturiente é transferida. A iatrogenia e o número de intervenções são muito baixos. E esse tipo de atendimento é muito econômico. Na Argentina, há alguns poucos profissionais trabalhando nesse sentido. Depende da maturidade de cada mulher e da introspecção que cada uma esteja disposta a atravessar para encontrar um profissional idôneo e disposto. Não existem ainda casas de nascimento, mas sim a possibilidade de se ter um parto humanizado, respeitado, protegido, no qual também se dá importância à qualidade da experiência, em termos de introspecção, distanciamento do mundo racional, tempo ilimitado, enquanto a saúde da mãe e da criança não corre risco, ajuda espiritual e possibilidade de desmoronar e se quebrar sem temor. Porque não é o mundo das formas que precisa ser cuidado, e sim o espaço sutil. Parto e sexualidade. O parto pode ser uma experiência mística de grande aprendizado. Na realidade, é uma experiência sexual mais importante na vida de uma mulher. É a experiência sexual mais importante na vida de uma mulher. E observando-o do ponto de vista da sexualidade, gostaria de comparar o parto com a relação sexual. Uma coisa é fazer amor com a pessoa amada e outra, muito diferente, sofrer uma violação. Fisicamente falando, as duas são relações sexuais com penetração. No entanto, quando uma mulher faz amor, vai ao encontro de si mesma e do outro, e é profundamente ela mesma. Reconhece a si mesma no que ativamente dá e no que recebe. A relação sexual não é nem boa nem ruim. É, simplesmente. Não poderia catalogá-la nem por sua duração, nem pela intensidade das sensações, nem pelas palavras ditas e nem pelo objetivo. Não há resultados. Há apenas encontro humano. Quando uma mulher é violentada, procura fazer com que o inferno termine o quanto antes. Faz todo o possível para não irritar o outro, pois o seu sadismo pode recrudescer. Comporte-se bem, não grite, não se queixe, não peça, não fale. Quando o pesadelo chega ao fim, esquece os detalhes do que aconteceu e apenas se recorda do que a salvou, que em geral é o estuprador, pois foi ele quem lhe poupou a vida. Eu lamento comparar as experiências de parto com os estupros.
Mas as mulheres têm pouquíssima consciência das situações de violação de sua intimidade durante o atendimento ao parto. E é exatamente porque, quando recebem o bebê como recompensa, ainda que destruídas emocionalmente, acreditam que não têm o menor direito de recordar nem de reconhecer as situações de extremos maus tratos físicos e emocionais. Os mecanismos rotineiros e abusivos de atendimento aos partos tiram da mulher a possibilidade de introspecção em um dos momentos-chave de sua vida. O nascimento, a criação dos filhos e os vínculos familiares, carentes de um olhar interior, perdem o sentido, a razão de ser, e se transformam em situações alienantes para todos. As renomadas depressões pós-parto ou até mesmo as psicoses pós-parto têm mais relação com a desumanização e os maus tratos atrozes por parte do pessoal assistente do que com a síndrome do ventre vazio. Também é preciso que uma fragilidade psicológica prévia ao parto e um cenário de violência, solidão e rígidas regras morais e repressivas ajudem uma suposta depressão a se instalar como um grito desesperado. É inegável que a falta de reconhecimento e suporte em relação a uma mulher que precisa de muito apoio, proteção, afeto e aceitação para atravessar um parto e se desprender do corpo de seu filho leva facilmente a sentimentos de tristeza e solidão, de incompreensão e confusão. Mas há um abismo entre a tristeza e a suposta depressão pós-parto. É surpreendente que esses maus tratos, tão instalados em nossa sociedade, não sejam percebidos como tais. As mulheres, em sua maioria, não têm registro de ter sofrido humilhações desnecessárias e nem sequer podem imaginar como teriam gostado de parir. Acham que é inconcebível, possivelmente porque as mulheres que conhecem pariram em condições similares às suas. Então, não ficam vestígios de acontecimentos de partos íntimos, nem amorosos. Um parto respeitado deveria ser a oportunidade de permitir que as mulheres vivessem as regressões necessárias que lhes facilitassem o desprendimento do corpo de seu filho. E as manifestações regressivas costumam ser impactantes. As mulheres talvez precisem chorar, gritar, pedir, rezar, se movimentar, conectar-se com as recordações, enfim, usar a inteligência intuitiva que o ser humano foi desenvolvendo ao longo de milhões de anos para serem protagonistas ativas do melhor parto possível. As mulheres deveriam parir sem o condicionamento de infraestruturas inadequadas e sem os preconceitos e a pressa da equipe médica. As salas de parto deveriam ser lugares amenos, nos quais as parturientes pudessem gritar à vontade, descansar, ficar em intimidade com o pai do bebê ou com quem elas desejassem e pedir ajuda que realmente necessitassem. E os sistemas de atendimento deveriam encontrar uma maneira de não desumanizar os partos a esses extremos, lembrando que o ato de parir mal se aproxima dos atos médicos e com um pouco de atenção e apoio, a maioria dos partos pode ser acompanhada como o que é um processo saudável, natural, pertencente à vida sexual e emocional das mulheres. E por amor a Deus, pessoas, dos homens também.
de todos nós, não é? As pessoas que têm a oportunidade de testemunhar partos respeitados experimentam a sensação de testemunhar uma evidência. O mundo seria outro se as salas de parto fossem ambientes amorosos e acolhedores. Se no início da relação entre seres humanos houvesse espaço para as emoções. Se a desumanização não abrangesse as áreas das boas-vindas ao mundo. Quero demonstrar que a qualidade da relação e da entrega à fusão emocional que uma mãe poderá desenvolver de imediato com o recém-nascido estará marcada pelos estigmas dos maus-tratos vividos, pela despersonalização e a infantilização de seu ser essencial. A criança se encontra com uma mãe destruída psiquicamente, que sequer tem consciência disso. Recordando meu segundo e terceiro partos. Meu primeiro parto foi uma cesariana, que depois compreendi ter sido desnecessária. Realizada em fevereiro de 82 em Paris. Ocorreu no famoso Hospital São Vicente de Paulo, no 14 Arrondissement, a poucas quadras da minha casa. Simplesmente naquela tarde havia muitas parturientes e nos concediam 1 hora a cada uma. Se passasse da hora estabelecida, íamos direto para a faca. Para o segundo parto, eu fui ver o Dr. Michel Odente, no hospital de Pithiviers, que, após escutar-me atentamente, me disse que cada parto é diferente e que, a princípio, não havia motivo para realizar uma segunda cesariana. Estava previsto para 3 de março, mas os dias foram passando e o parto não se desencadeava. Eu era controlada diariamente por monitoração e também olhava a cor do líquido amniótico. Chegou o dia 26 de março. A preocupação era geral. Mas a menininha parecia muito feliz no útero e nada indicava uma complicação. Finalmente, apareceram as contrações. Cheguei tão feliz e triunfante que a parteira, ao me ver, disse: "Falta muito, você ainda está muito sorridente." Efetivamente, o trabalho de parto durou 24 horas. Nesse dia e nessa noite me propuseram todo tipo de trabalhos, caminhadas, conversas, cantos e mimos. O trabalho de parto se prolongava. Em determinado momento, no meio da noite, chegou ao hospital uma parturiente que parecia desenvolver um trabalho de parto muito rápido. A parteira me pegou pelo braço e me levou correndo à sala de parto selvagem, como eles a chamavam, porque parecia mais o quarto de um casal jovem da década de 70 do que uma sala de parto convencional. Colchão no chão, almofadões, paredes de madeira, pôsteres e um toca-discos. Sim, isso foi antes da era de CDs. Aquela mulher de cabelos longos e pretos estava em pé, descalça, com outra parteira apoiando suas costas, fazendo força. Eu, que também estava ali ao seu lado, a meio metro de distância, vi o bebê nascer. Senti o cheiro de sangue fresco e fui invadida por uma emoção tal que explodia em choro, soluçando de alegria. Essa emoção acelerou minhas contrações. E minutos depois terminei minha dilatação, entregue e emocionada diante do milagre da vida. Meu homem amado me apoiou pelas costas, mas a força da contração me fazia chegar quase acocorada ao chão. Vi minha bebê aparecer e a peguei com meus braços enquanto saía suavemente do canal de parto. Depois me sentaram no chão sobre um lençol branco e colocaram uma bandeirinha de plástico com água morna entre as minhas pernas.
O pai a submergiu na água enquanto nossa filha abria os olhos e sorria. Um pouco depois, cortou o cordão umbilical, que já não pulsava. A pequena não chorou, nem sequer gemeu. Só sorria e me olhava com olhos amorosos, como se me conhecesse. Chorando, eu a coloquei no peito. Agradeci eternamente a parteira, Georgette, que havia procurado a maneira de me fazer soltar as amarras de meu controle para que enfim me lançasse a parir. Foi a força do parto de uma mulher desconhecida que me permitiu a entrega. Depois, voltei caminhando para meu quarto, com a minha filhinha nos braços. Muitos anos depois, em Buenos Aires e com outro amor em minha vida, experimentei o terceiro nascimento. Havíamos decidido parir em casa, com Raquel Schaumann como parteira e amiga íntima, e o Dr. Carlos Burgo por segurança. Esse parto também atrasou 2 semanas em relação à data provável. Mas eu tinha a sensação de já ter vivido essa novela. Dedicava-me a acalmar as pessoas que se alarmavam ao redor de mim, porque os dias iam passando e o doutor não fazia nada comigo. Uma noite começaram as contrações. Avisei aos meus filhos adolescentes. Raquel Schaumann chegou logo depois e passamos a noite rindo em casa, comendo algo leve, cochichando, fazendo piadas, só interrompidas pelas contrações, que se tornavam cada vez mais dolorosas e contínuas. Até que precisei ficar de 4 para aliviar a dor. Cheguei a entrar em uma banheira cheia d'água, mas depois eu me senti incomodada e preferi sair. Às 5 horas da manhã, saiu do fundo do meu ser um grito. E ouvi que Raquel dizia: "É o grito do parto! O bebê está para sair!" Contam, eu não tenho um registro exato do que aconteceu, que tal como estava, de pé, com uma das mãos agarrei com toda a força o cabelo do meu marido e com a outra abracei Raquel enquanto Carlos recebia o bebê. Coloquei-o no peito e o neném não sugou. Perguntei, desesperada: "O que está acontecendo? Ele não mama?" Enquanto todos explodiam em gargalhadas e respondiam: "Vamos chamar uma especialista em amamentação, chamada Laura Gutman." Nesse momento, soube que meus filhos mais velhos haviam passado a noite inteira sentados na escada em silêncio, esperando. Perguntaram a Raquel se já podiam descer. Os 2 banharam e vestiram o neném, enquanto me davam alguns pontos por causa de uma pequena rasgadura. Depois dormimos todos abraçados na grande cama de casal. Acordamos ao meio-dia. O sonho era real. E, acima de tudo, incrivelmente simples. Embora estivéssemos em abril, o dia era primaveril. Vestimos-nos e fomos passear, com uma recém-nascida nos braços. Fim da história.